assim como nos encontramos, mais reverentemente a palavra do Senhor, leiamos o texto sagrado que diz assim, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O Luiz vai largar aí. Queria que você prestasse atenção nessa liçãozinha. Quem vai dar para nós é o pastor Ebenezer Bittencourt. Se não me engano, 4 minutos. Mas ela tem tudo a ver com o que nós vamos depois meditar nesse conceito aí. Tá? Vamos ver. Bom, gente boa, eu quero contar uma história aqui muito interessante. Uma vez eu estava fazendo consultoria numa empresa e um sujeito perguntou para mim assim: ô Ebenezer, você é um cara tão inteligente, por que você é pastor? Aí eu podia ter dado uma outra resposta para ele, mas eu resolvi pegar um guardanapo e desenhar essas 2 colunas aqui, que são 2 réguas. E eu falei assim: pois é, fulano de tal, eu vou lhe explicar da seguinte forma. Todos nós temos na nossa cabeça 2 réguas, e eu imagino que você também tem. Uma é a régua dos pecados, e a outra régua é a régua das boas obras, ou da religiosidade, ou da religião. E como é que a gente mede os pecados? A gente começa o ano assim, ó. A gente vai pecando, peca, e aí a gente fez 1000 pecados. Aí vai chegando perto do carnaval, aí vai peca, perto do carnaval, fevereiro, entendeu? Dá já 3.000. Né? E a gente continua o ano pecando. Aí ele estava lá do outro lado da mesa, ele riu, né? Mas aí chega a Páscoa. E aí a Páscoa, aqui que a gente diz assim: fui na missa. Entendeu? E a gente acredita então que ao ir fazer um ato de religião ou dar uma boa obra, então desse lado os pecados são contados assim aos milímetros, entendeu? São 3.000 do lado de cá. Agora, do lado de cá, uma coisa que a gente faz de bom deve cobrir uma multidão de coisas do lado de lá. Aí, se eu for no Natal, por exemplo, de novo, né, eu já devo cobrir uns outros milhares de coisas erradas aqui. Aí eu virei para ele e falei assim: pois é. Agora, você já imaginou que 1 segundo depois da morte, nós estamos na presença de Deus e Deus diz assim: olha, só existe uma régua. Ou seja, do lado de cá tem esse monte de pecados, mas do lado de cá, meu amigo, tem só uma quantidade mínima aqui de boas obras, que elas não cobrem de forma alguma os milhares e milhares de pecados que nós fazemos. Aí ele falou um palavrão, falou: então estou perdido, porque eu desenhei aquilo que estava claramente na cabeça dele, né? Que está na cabeça de nós todos, né? Então, por isso que eu falei assim: nós não precisamos, falando com ele, né, ter 2 réguas. O que nós precisamos é ter uma cruz. O Senhor Jesus Cristo levou sobre ele todos os nossos pecados. E nós precisamos, então, como pessoas que
o seguem, né? Nos ajoelhar diante dele e dizer: Senhor, nós te amamos, nós te aceitamos, nós te seguimos. Essa é a nossa resposta. Então, fulano de tal, que eu estava conversando com ele, falei assim, respondendo a sua pergunta, em primeiro lugar, eu sou cristão, eu resolvi seguir a Cristo. E eu ainda faço boas obras, mas eu não estou tentando fazer a boa obra cobrir os meus pecados. Eu aceitei Jesus como aquele que cobriu todos os meus pecados. Agora, o fato de ser pastor é só um detalhe, porque eu resolvi, então, como cristão, falar para muita gente essa coisa boa, que é Jesus que pagou por todos os nossos pecados, como eu estou falando para você hoje. O pastor Ebenezer tem uma série, e nós vamos estar trazendo nas quartas-feiras ensinamentos que trazem para nós todo um sentido de verdade. Por que esse texto aqui o pastor está trazendo? Porque ele estava anunciando esse evangelho para quem não conhecia Jesus. Isso o que serve para mim? Mas nós, às vezes, como igreja, andamos muito parecidos com aquele rapaz. Nós escolhemos fazer alguma coisa para Deus, e nós, dentro das condições que escolhemos fazer para Deus, cremos que estamos agradando Deus. Não estou julgando você, meu irmão, quero que você coloque seu coração diante de Deus. Por exemplo, nós temos agora, esse final de semana, um intercâmbio com o pessoal de Vila Sete, Maringá. E as pessoas dizem, puxa, eu vou para a igreja, eu vou me envolver lá, porque eu vou fazer para Deus. Não, você não vai fazer para Deus, você vai fazer para o coral da igreja, você vai fazer para a Débora, que é a líder. Não, pastor, meu coração, não bote bobagem nessas coisas. Ninguém está fazendo para Deus nada. Ah, não, mas é a igreja. Nós criamos na nossa cabeça que fazer para Deus é vir para a igreja. Quem que ensinou essa besteira para vocês? Eu não fui. Essa burrice. Quer dizer, se eu venho para a igreja é uma coisa para Deus. Você está dentro daquela reguinha de bobagem ali. Você vai tirar umas... Mas nós somos crentes, vamos todo domingo. Quer dizer, a nossa regra, ela faz uns 10 itens ali por mês. Mas os pecados, meu filho, dou meia hora, tu já enterrou os 10 itens do mês. Nós viemos para a igreja porque nós somos um corpo. E que se alguém está necessitando de ajuda, nós temos que ajudá-los. Isso é agradar a Deus. Não, eu vou fazer como um sacrifício. Se é sacrifício, nem venha. Você nem vem para a igreja. O que nós temos na nossa cabeça é que servir a Deus nos qualifica pelo que nós representamos diante da igreja. Amado, se você acordar de manhã e você fizer um belo café, botar numa bandeja e levar para sua esposa, quem sabe isso seja a vontade de Deus para o seu casamento. Quem sabe você, esposa, que faz 3 semanas que não lava a cueca do marido, ele já está virando de lado porque ele não consegue mais, tu está de castigo, está punindo ele. Ele já está atacando tuas carcinhas quase, mas está sendo tentado, porque não pode. Se você tirar a birra e cuidar deste marido, quem sabe, meu filho, a vontade de Deus está ali. Ah, pastor, mas isso não é boas obras? Não, meu filho. Boas obras não são algo que nós fizemos para compensar o que somos. Boas obras diante de Deus é o que fazemos sem perceber que fazemos. Por isso li o texto. Olha lá o que diz o versículo 12 do capítulo 8 de Romanos. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne. A carne nos cobra, irmãos. Não cobra? Se a gente chegar aqui e começar a falar, irmãos, os missionários e as condições, o nosso espírito começa a se doer, mas a nossa carne começa a ser cobrada. Estou gastando mais, fiz errado naquilo, puxa, podia ter ajudado mais. A nossa carne nos cobra. Mas a Bíblia diz que nós não somos devedores à carne. Quem é que não é devedor à carne? Quem não é carnal. Mas quem está devendo para a carne é porque é carnal. E precisa estar sempre compensando. Amados, eu quero estar aqui no intercâmbio pessoal de Vila Sete, porque eles são filhos de Deus. Eu tenho alegria de estar com vocês que são filhos de Deus.
assim também serei cheio da alegria de Deus por estar junto com eles. Isso agrada a Deus. Agradar a Deus é nós estarmos envolvidos dentro de uma ação da qual o sangue de Jesus nos purificou e não botou nenhum embaraço, não trouxe nenhuma cobrança para nós. Agora, se nós tivermos de estar escolhendo coisas, e esse é um grande mal da nossa igreja, nós fazemos as coisas de acordo com a reguinha do nosso padrão. E aí estipulamos o que é religiosidade, o que é cristianismo. Mas como foi cantado aqui, existe um rio no coração daqueles que temem, que creem em Deus. Foi Jesus que disse? Foi o pastor. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas o meu não está fluindo. Pois é, querido, mas a minha Bíblia diz que flui. Porque a sua régua está errada. Você está comparando as tuas coisas pelo que você deixa de fazer, e não pela graça de Deus, que nos coloca dentro das ações espirituais. Tudo que fizerdes, diz a palavra, tudo que te vier à mão, fazes de todo o teu coração, como se fosse ao Senhor. Tudo, mano. Hoje estavam os homens renovo limpando a igreja aqui, alguns que puderam, lavando banheiro, ajudando junto com a Patrícia que limpou as salas. Mas será que nós vamos ganhar algum galardão para isso? Não sei. E também pouco me interessa, o Senhor o sabe. Será que nós vamos ser mais espirituais do que vocês porque nós fizemos e vocês não? Acho isso muita miudagem. Pode ser que eu lavei o banheiro hoje e chegue no céu não tenha nada a respeito disso. Porque meu coração não serviu a Deus. Mas pode ser que alguém que me viu fazendo isso, possa dizer, puxa, que bênção. É o que nós, como olhar, delimitamos como certo. Mano, lembre-se de uma coisa, os olhos de Deus não enxergam como os nossos enxergam. Diz a palavra do Senhor, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ninguém me constrange a fazer alguma coisa ou me impõe o que eu tenha que fazer. Eu sou livre em Cristo. E se faço alguma coisa, é por responsabilidade. E muitas vezes pastorei por responsabilidade, mas clamo a Deus que eu não pastorei por responsabilidade seja maior do que o amor de Deus derramado por essa igreja. Mano, eu não ia para a igreja, eu não venho para a igreja todas as programações porque sou pastor, não. Eu já ia para as programações da igreja e todas que eu podia eu estava lá. E então virei pastor. Quem me conheceu bem antes, pergunta para o Ferrari, para a Samanta, me conheceu bem antes. Se tivesse uma programação na igreja, eu estava dentro. Por quê? Porque eu era carola, porque eu ia ser pastor, eu nem tinha chamado pastoral. Pergunta para a Janice, me conhece muito mais tempo. Mas é porque eu entendi no meu coração que envolver-se com as coisas de Deus, elas têm algo diferente para nós. Olha lá que diz o versículo 13. Algo que nós ganhamos com isso. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, olha só, qual é a ação de viver no Espírito? E pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Tem gente que diz, pastor, eu vou fazer um jejum longo porque eu estou sofrendo um pecado que está me pegando, eu vou lutar contra ele. Não tem nada contra, faça o jejum, mas bote o seu coração no lugar certo. Pode ser que o teu jejum não seja proveitoso, porque você está sendo constrangido pela carne para vencer esse pecado. Agora a Bíblia diz que se você estiver no Espírito, o próprio Espírito vai mortificar a tua carne. É eu que estou dizendo isso, irmão? Leia aí na Bíblia. Vamos ler de novo. Quem sabe o pastor se enredou aqui, né? 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, as obras do corpo, certamente vivereis. Porque não é mais a obra de um corpo de carne fazendo a vontade, ou
penalizando por estar devedora e constrangida. É o Espírito que faz, e quando é o Espírito que faz, então temos galardão no Senhor, porque foi o Espírito que fez em nós. E bote bem essa palavra do pastor, você vai ver que 90% das coisas que você fez para o Senhor na igreja, serviu para nada, era na carne. Era para dizer para os irmãos que você estava junto, mas não tem valor nenhum. O que tem valor, irmão? A Bíblia diz: os que andam no Espírito, e por consequência disso, aquele pecado, aquela sedução, aquele engano que está na frente dele, o próprio Espírito mortifica na sua carne. Que glória! Que glória! É o Espírito que vai fazer isso. É o Espírito que mortifica, é o Espírito que santifica, é o Espírito que justifica, é o Espírito o penhor, o selo, a garantia de que quando Jesus voltar nas nuvens, Ele vai chamar eu e você, não pelas réguas da nossa mente, mas pelo poder do Espírito que age em nós como um rio de água viva. Por isso as Escrituras afirmam, elas não dizem pode ser, que se você crê, vai surtir um rio de água viva. Não, elas afirmam, aquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva. E Jesus não falou em meia verdade, ele afirma, porque ele saberia que a obra da cruz agiria na nossa carne, e nós agora estaríamos livres para servir o Senhor. Para sermos constrangidos, sim, como diz a palavra, mas 2 Coríntios nos diz, o amor de Cristo nos constrange. Ah, como é gostoso ser constrangido pelo amor. Não é gostoso? É gostoso. Como é gostoso ser constrangido pelo amor. Pelo amor. Ser constrangido pelo amor é prazeroso, é deleite. Quando o amor nos impulsiona a fazer mais, por amor, é diferente. Pode ser que você não entenda, mas uma coisa você vai entender, pelo menos as regras, para chegar em Cristo você entende. As regras espirituais, ou a régua espiritual, eu não sei como, mas vou me esforçar bastante para que você possa entender que coisas espirituais têm grande valor diante de Deus. Que diz mais? Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é que é guiado pelo Espírito de Deus? Aquele que tem um Espírito e aquele que sabe que o seu corpo sofre as mortificações no corpo. Era fofoqueiro? Agora não consigo mais fofocar. Por quê? Porque morreu o meu velho homem. Era malicioso? Não posso mais. Mudou os meus olhos. Por quê? Porque o Espírito Santo mortificou esses desejos. Roubava? Não posso mais. Por quê? Porque o Espírito mortificou isso. Isso é constranger pelo amor. Porque quando nós éramos fofoqueiros, não somos mais. Queremos fazer fofoca, o Espírito nos constrange. Ah, como diz 2 Coríntios. O amor de Cristo nos constrange. E dilacera o nosso coração com julgamento. Julgando nós assim, é nós que julgamos. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu não tenho mais vida própria, a minha vida é vida de Cristo. Ah, pastor, mas o senhor erra tanto, o senhor tem cheio de defeito. Glória a Deus, porque isso traz uma régua espiritual, o tanto que eu ainda preciso receber da morte de Cristo. Mas uma coisa eu tenho certeza, levo no meu corpo o morrer de Cristo todos os dias, para que a vida dele apareça em mim. E quando eu tiver 80 anos, Deus me concede com lucidez para falar. Ainda trago as marcas de Cristo no meu corpo, mas trago também a certeza de que fui transformado pelo Espírito Santo. Anulamos a régua do pecado, como foi
visivelmente mostrado quando estamos no Espírito, debaixo da obra daquele que nos resgatou. Que diz mais, versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. A igreja não era nada, e então ela foi vista pelo Estado romano, que era algo importante, foi chamada para estar junto, e a igreja então tem 300 anos de uma excelente convivência. Reis e a igreja, um mundo espiritual paralelo ao mundo material. Mas depois de 300 anos, a igreja já estava totalmente associada ao Estado. Ela passou a ser um organismo político, religioso. E o que aconteceu com essa igreja? Se corrompeu. Deixou de ser espiritual e passou para ser carnal. Mas, no dia 31 de outubro de 1516, um frade, um padre, levanta 95 teses e prega na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, dizendo: a salvação é pela graça, e aquele que crê receberá na sua vida o poder do Espírito Santo, e ele, pelo poder do Espírito Santo, é maior do que qualquer instituição, de que qualquer domínio, de qualquer força humana que possa ter. Excomungado foi. Tentaram matar, mas o Senhor estendeu a mão e protegeu aquele homem. Instaurou-se num lugar corrupto e cheio de malícia a reforma. E o evangelho começou a se propagar com violência, porque o homem não aguenta sobreviver debaixo de regras que consomem a sua liberdade. Mas aqueles que tentam fazer algo para Deus que não é no Espírito, vivem atemorizados. Como às vezes a gente conversa com um crente: ai, eu não sei, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo se Jesus vir hoje, como é que vai ser? Eu tenho medo do que vem pela frente. Como é que pode ter medo, cara? O Senhor Jesus não nos diz na sua Escritura: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que medo eu posso ter da morte? Ainda que a morte venha sobre mim, porque ela vai ter que vir, a não ser que o Senhor me chame nas nuvens, mas se ela vir, que venha, para quando ela fizer o seu ofício de me matar, e eu então estiver no outro lado, possa dizer com todas as forças: eu estou guardando, eu digo: morte, foste destruída, porque o meu Senhor triunfou sobre ti. E a minha fé não depende do ato da morte, mas depende da glória do Senhor que triunfa sobre ela. Você imaginou a morte que me conduz para que eu fosse reinar junto com ela no inferno? E o reino do inferno é dor, ranger de dentes, tristeza, morte. Reviravolta e me entrega para o Senhor. Por quê? Porque quem crê no Senhor, ainda depois de morto, continua valendo. E quem não crê, depois de morto, não vale mais nada. É só essas réguas aí que vai valer depois de morto. A palavra diz que cada um será julgado pela boa obra que fizer. Será que tem boas obras no mundo? Às vezes a gente pensa, né? Como tem gente de coração bom aí no mundo? Não tem não, gente. O que não conheceu a obra de Cristo, o que não foi transformado por ela, não pratica boas obras aí fora. Ele apenas é constrangido pela carne. E ele é um praticante de obras que tentam aliviar o seu coração. Por isso, se compararmos, dá para comparar? Não dá. Por quê? Porque nós temos um espírito de adoção que clama: Abba, Pai. E quando temos isso no nosso espírito, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Temos absoluta certeza. Caminhamos num dia que crentes não têm certeza da salvação. O que eu faço com esse versículo aqui, irmão? Pode me dizer o que eu faço com ele? Você é crente? Sou. Você vai para o céu agora se você morrer. Deus me livre que eu morra. Virgem Maria.
Nossa Senhora Aparecida, me socorre uma hora dessa. Puxa o quê? O que ancestralmente foi colocado no coração. Você pensa que não está lá? Está lá sim, meu filho. O cara rezou a vida inteira e agora na hora da nossa morte, amém? E aí é a Virgem Maria que vai cuidar dessa hora. O que a Virgem Maria vai poder fazer com isso? O que a Maria lá no céu vai poder? Porque a Maria, mãe de Jesus, está no céu. Essas que estão por aí não estão. Mas o que ela vai fazer por você? Fazer nada. Pode fazer alguma coisa? Não pode, mas nós lembramos, está lá no sub. Vem a traição pela língua. Cara, já clama, já que vou morrer, estou perdido. Não deu certo Jesus na minha vida. A Virgem Maria, onde é que está ela? Vem, até alguém tem que ter. A gente vê muita televisão, a gente vê o Alto da Compadecida e pensa que é assim. A gente pensa que é assim. Filho, não é que nem o Alto da Compadecida fala. É conforme as Escrituras falam. É conforme Jesus diz. É conforme diz aqui a minha palavra de Deus. Pode ser que a sua não diga, mas a minha diz. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Co-herdeiro de Cristo tem o que nesse corpo? Sofrimento. Mas no Espírito, vida. Podemos ser acuados, podemos sofrer um monte de coisa em volta de nós, mas lá no nosso interior, todos os dias está fluindo um rio de água viva. Por quê? Porque foi o Senhor que disse. E eu clamo a Ele, todos os dias, que o meu interior flua rios de água viva. Que eu não desperdice nenhuma gota, porque eu tenha consciência clara de quem é o Senhor na minha vida, sobre mim. E que certeza é essa? Quando estou muito para baixo, caidinho, moela caída, não tem? Estou tão para baixo. Quantas vezes vem algo do Espírito? Não uma voz, não uma tremedeira, não algo sobrenatural, embora seja sobrenatural, bem místico mesmo, pessoal, porque o Espírito Santo é pessoal, é uma pessoa. E aí eu sinto Ele tão pertinho de mim. O que eu digo para ele? Por que está perto de mim? Ora, irmãos, se meu pai vem me visitar e ele fica perto de mim, eu vou tocar. O que o senhor está fazendo aqui perto de mim? Que bom que o Espírito está a nos assistir em todas as nossas fraquezas, testificando no mais profundo do nosso coração que nós somos filhos de Deus. Se o teu espírito é regenerado, ele testifica, porque há um espírito sublime que reside em você. Não um espírito de covardia, de escravidão, mas um espírito de liberdade. Fomos libertos em Cristo Jesus.